Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV e esse é um quadro que fala de comunicação, jornalismo, empreendedorismo no mercado editorial, no mercado de comunicação. E eu estou aqui hoje com a Roberta Smilari. A Roberta, ela é publisher da revista Tudo, aqui na região da Granja Viana, aqui onde a gente grava, que tem o Estúdio 21. Esse é o Estúdio 21, aqui na Granja Viana, onde nós estamos gravando. E eu vou bater um papo com ela forte aí sobre como sobreviver nessa área do jornalismo regional, contar um pouco sobre a carreira dela, sobre toda a trajetória da revista Tudo, que é uma revista importante aqui na região. E, bom, Roberta, obrigada por ter vindo. Boa tarde. Obrigada a você pelo convite. E você foi 7 anos do mercado editorial, mas na área comercial. Sim. Com a formação de publicidade e propaganda na FIAN. Isso Minha companheira mesmo. de faculdade. É verdade, né? A gente foi companheira. Na época era muito boa, né? Eu acho que foi uma faculdade que nos ajudou muito, assim. Sim, tem muita gente que se formou lá que sobreviveu no mercado editorial. Sem dúvida. Muito bem, né? Muito assim. bem, muito bem. E aí eu fiz uma especialização em marketing Na na ESPM. ESPM. Isso. Legal. E aí eu fui mais para esse lado mesmo da publicidade e marketing, sempre olhando o mercado, estudando mercado, perfis. E aí eu fui seguindo essa minha trajetória. E como foi essa tua transição, Roberta, da grande mídia, né? Da área comercial da grande mídia, né? Que você foi 7 anos da Folha, né? 7 anos e pouquinho, isso. Né? A Folha foi minha escola. Deve ter sido, imagina. A Folha, eu digo assim, quem passou pela Folha, Jussara, tem um olhar para o mercado jornalístico e editorial absurdo. Porque lá eu peguei, eu acho que a fase mais interessante da Folha de São Paulo, no sentido de uma concorrência acirradíssima com o estado de São Paulo da época. Sim. Então, assim, eu trabalhei numa área que era o Classificados. O Classificados era a menina dos olhos da Folha na época, então com vários cadernos em vários setores. E eu tive a sorte, né, de ter um diretor, que é o Cláudio Zorzetti, que se ele estiver vendo, ele me acompanha até hoje. E ele foi uma pessoa que ele me deu a oportunidade de trabalhar em vários cadernos dentro da Folha. Eu era muito jovem e muito ativa, sangue nos olhos, sempre tive isso. Eu era excelente vendedora, ganhei vários prêmios. E ele desfazia uma equipe e me colocava sempre com desafios em outros cadernos. Isso fez com que eu tivesse um olhar futuro, né, de todo o mercado comercial. De produto, né? Olhar de produto, olhar de dono. Exatamente, né? Olhar de dono, exatamente. Então eu passei, primeiramente, imagina, eu comecei na Folha, ninguém eu acho que sabe dessa história, e é interessante, quando o meu pai viu um anúncio da Folha de São Paulo, eu estava viajando, e ele me chamava de Beta, volta, que tem uma oportunidade para você. E aí eu olhei e falei, eu vou. Só que quando eu cheguei para a entrevista, era uma vaga para o Notícias Populares. Quem viveu há muito tempo atrás sabe que era um jornal sanguinário, era um jornal sensacionalista. As capas eram, né, assim... Você teve aula com o Júlio Tognoli? Não, acho que ele só deu para jornalismo. Acho que porque na FIAN, os primeiros anos eram os mesmos, né? Aí depois separava o povo de publicidade e propaganda e o pessoal de jornalismo. O Cláudio Júlio Tognoli foi editor, né, do NP durante um tempo. E ele era nosso professor lá na FIAN. Então, eu não peguei. Por quê? Também tem algo interessante aí na minha carreira escolar, né, ou universitária. Quando eu entrei na FIAN, eu entrei para fazer relações públicas. Jornalismo. E aí, eu optei por o jornalismo depois de 2 anos. A gente podia optar. Né? Que a gente poderia optar. Só que eu fiz 1 mês de jornalismo e odiei. Eu falei, isso não é para mim. Não é para mim. Cheguei na diretoria, porque eu sempre fui cara de pau mesmo. Cheguei lá e falei, eu não quero perder 2 anos da minha vida. Eu preciso mudar para publicidade e propaganda. E aí eles abriram uma exceção, porque isso não podia acontecer.
E eles deram essa oportunidade para mim Para voltar para a publicidade. E aí eu fiz comunicação na área de publicidade e propaganda. Então eu não peguei esse professor. Mas de qualquer forma, lá na Folha, esse olhar de produto, ele foi muito interessante para a minha vida profissional. Porque aí eu comecei no Notícias, e quando eu marcava com os clientes, eu não dizia que era do Notícias, eu dizia que era da Folha, porque eu tinha vergonha. E eu saía com a Folha de São Paulo e a Notícias dentro, para ninguém ver que eu era do Notícias. E aí eu chegava no cliente, né, e começava a escutar e eu falava, então, eu não posso vender Folha, mas eu tenho Notícias Populares. E eu acho que o cliente ficava até com pena, porque, né, marquei, tive lá, não sei o quê, e ele fechava comigo as áreas mais operacionais, né, porque o Notícias era para operário, eletricista. Era o jornal para ler no metrô. Exatamente. Né? Era um jornal que todo mundo lia no popular. Metrô. Era um jornal mais popular. E assim foi. Foi desfeito todo esse grupo, toda essa equipe de Notícias Populares. Todo mundo foi mandado embora, menos eu. E aí eu comecei minha carreira na Folha. Foi assim que eu comecei. E aí passei pelo caderno de empregos. Depois eu fui para o caderno que chamava Construção. Depois do Construção eu fui para imóveis, veículos. Então eu tive um olhar muito abrangente, muito interessante para a minha vida, que mal eu sabia que iria virar uma empreendedora, né, no futuro, mas isso me ajudou com esse olhar de mercado, de perfil de público, perfil de cliente, porque apesar de ser uma venda comercial, cada perfil tem um posicionamento, tem uma linguagem, tem um approach, que a gente chama, né? Uma aproximação diferente. Então, claro, uma pessoa de RH eu falava de um jeito. O dono de uma concessionária importada, sim, ou de um mercado imobiliário, eu já tive reuniões com presidentes da Cirela. Eu entrava tremendo, porque eram homens que sabiam negociar, e sabiam negociar altos volumes de dinheiro. Então, era muito difícil. Era um mercado que já era machista, né? Então, tinha que saber como se posicionar, como se vestir, o olhar, o cuidado, né? De uma maquiagem não muito extravagante. Sim. Então, eu tive muita aula sobre isso. Aí a gente tinha os desafios na Folha, que isso também me ajudou na fala. Eu tinha um diretor que era o Marcos Pac. Ele é incrível, esse diretor. Ele foi diretor comercial por anos na Folha. E ele, para aprimorar a nossa fala e o nosso diálogo e speech com o cliente, ele levava todos os contatos, que a gente chama executivos de contas, para um auditório. Nesse auditório, ele sentava ou chamava um gerente e pedia para que a gente vendesse para ele na frente de todo mundo. Então, você imagina, eram mais de, 200 executivos. Eu era muito jovem, então você subia naquele pau e era sorteado na hora. Então, Roberta, sobe aqui. E aí você era analisado lá na frente, a sua fala. Então, aí a gente tinha curso de como ter uma dicção boa na frente do cliente. Então, a Folha, ela prepara esse executivo de uma maneira, Jussara, assim, eu tive curso de liderança, eu tive curso de oratória, eu tive técnicas de venda, e então foi assim enriquecedor. E era uma época assim com os veículos em expansão, né, Roberta? Então assim, tinha um investimento, né, nessa área comercial, né, sem dúvida nenhuma. Você falou essa história de muito novinha, começar no meio super masculino. Eu lembro de uma história. Eu comecei no agro, pra você ter ideia. Comecei no agro e eu com 19, 20 anos ia cobrir as câmaras setoriais. Câmara setorial, eu não sei se você sabe, são dentro da Secretaria de Agricultura, onde se reúnem os
coronéis do setor, né? Assim, por exemplo, tinha a Câmara Setorial do Leite, a Câmara Setorial da Carne, e eu tinha que ir lá cobrir, tomar nota daquela reunião para aquilo virar uma matéria das decisões econômicas que saíam dali e tal. Menina, era uma coisa de louco. Também tive que aprender. Eu não tive curso, né, para saber como me posicionar. Eu aprendi na raça. A gente aprende também na raça. Como lidar com esse mercado, era terrível, né? Imagina. E nada como a experiência, né, Jussara? Porque, assim, cada reunião é uma experiência. Né? Então, é o que eu te falei. Assim, como eu comecei muito cedo e fiquei 7 anos na Folha, deu para eu entender como eu tinha que me portar numa reunião ou numa reunião difícil, de uma negociação difícil, enfim, geralmente com homens. Nessa época tinham pouquíssimas mulheres. Era coisa assim da gente entrar numa sala e ser a única mulher da sala, muitas vezes. Exatamente. Então, né, era desafiador, né? E não era esse cuidado que as pessoas têm hoje, né, de que tudo é assédio, não. A gente entrava no covil. Não, e tinham na clientes… Arena. Exato, na Arena. E eu tive clientes que assediaram de fato, né? Que tentavam, né? Muito jovem e tal. E eu pedia para o meu gerente, sabe, vai comigo. Porque eu tinha medo, entendeu? Porque era isso mesmo. Era um mercado muito machista, muito masculino, né? Na época. Mas tudo isso também te dá um olhar, né, bem diferente. Sim. E um olhar estratégico depois, né? Você tira de letra qualquer coisa, sim, né? Te dá uma resiliência, né? Para as negociações, para os enfrentamentos, né? Para as coisas todas. Mas legal. E aí, como que você saiu disso tudo? Eu entendo que, assim, teve você foi também no Clarim, né? No Grupo Clarim. Isso. Um tempo. Isso. E o Clarim foi antes ou depois da Folha? Foi depois. A Folha foi minha primeira… vamos dizer, minha primeira experiência numa grande empresa. Sim. Tá? Aí eu saí porque eu me casei e vim para Granja, né? Eu morava em Pinheiros, Cerqueira César, e eu vim para cá. E já era impossível de pegar Raposo Tavares. Sim. Era algo, assim, intransitável já, né? E eu sempre pensei na qualidade de vida, eu sempre busquei isso para mim. Eu falava, poxa, eu tenho que tentar unir o meu trabalho com qualidade de vida. Claro, né? E depois que a gente vem para cá, a gente muda o nosso olhar, né? Totalmente. Sobre a qualidade de vida. Eu não tinha filho ainda, né? E aí, nisso, eu saí, tive umas incursões aqui na área de marketing de um colégio. Eu lancei um colégio aqui na Granja, que é o Mário Chamber. Fui convidada para isso, conheci todas as mídias na época, então sentei do outro lado da mesa, o que também me ajudou demais para um olhar mais amplo como empresária e tal. E aí, aqui, a escola a gente lançou e depois de um dado momento eles falaram, olha, a área de marketing não precisa mais desse trabalho. Tem um profissional. Eu tinha uma equipe, enfim, e desfez a equipe. Nisso eu fui convidada para voltar para São Paulo, muito a contragosto, eu não queria. Mas aqui você não tinha opção de trabalho, Sim. Era muito difícil. Né? As mídias regionais eram muito pequenas ainda e tal. E aí eu aceitei, era um desafio, eu diria que foi o lugar onde eu mais ganhei dinheiro, que foi o Grupo Clarim. Eles eram com muito dinheiro no bolso. Né? É uma das maiores empresas da Argentina, é a Globo deles, né? E eles eram com um braço estratégico que também foi muito interessante para a minha carreira, porque eles eram com um braço na área digital, que era o Cidade Internet. Nessa época, foi a época das startups, das grandes sites. Isso nós estamos falando dos anos 2000, é isso? Exatamente. Comecinho dos anos 2000. É mais ou menos isso, tá? E aí começou, nessa época, a decolar, Mercado Livre. Elas estavam começando, essas startups. E o Grupo Clarim, estrategicamente, veio para tentar dominar o mercado digital, concorrendo com Terra, com o UOL, que era da Folha. Sim. Eu vi o UOL nascer lá. Com Terra, UOL, BOL, na época que era da Microsoft, Sim. né? Bom, enfim, então tinham lá. E eu entrei para uma equipe, para gerenciar uma equipe de 13 pessoas na área comercial.
foi um desafio absurdo. Por quê? Eu levava a bandeira da Argentina no Brasil, então você imagina. É difícil. Muito difícil. Concorrer com o UOL, que ele já dominava o terra, já estava E com o UOL no coração, né, Roberta? Você tinha saído da Vila C. Sem dizer isso, né? Porque eu olhava e falava, meu Deus, o UOL era tudo para mim. A Folha até hoje, né? Eu falo da Folha com muito carinho, porque eu tenho grandes amigos que eu fiz lá, até hoje a gente se fala, e todos muito bem-sucedidos. Então a Folha criou esse profissional muito competente, sabe? Sim. E a Folha como empresa, para mim, eu só tenho bons momentos, porque ela sempre me pagou muito bem, ela me incentivou profissionalmente e tal. Mas enfim, aí entrei no Clarim e aí foi o desafio da minha vida. Porque nesse momento eu fiquei um tempo, engravidei e tive a minha filha. E os meus diretores eram muito jovens do Clarim. Eles tinham, na época, 30 e poucos anos, tá? Não tinha horário de trabalho. Então, 6 horas da tarde, que seria o horário, 6 e meia, horário de você ir embora. Eles chamavam toda a gerência para uma reunião. Gente, é difícil. Eu entrava no banheiro, eu chorava, porque eu queria voltar para ver minha filha. Então, era uma exigência, E eu falava, como que eu vou conciliar isso? Como que eu vou conciliar aquele grande dilema de toda mulher quando você tem um filho? Então, foi um momento da minha vida que foi interessante, que me fez refletir muito da questão da grana, que eu ganhava muito bem. Eu acho que foi uma das empresas que melhor me pagou. Para você ter uma noção, eu podia levar qualquer cliente. Primeiro eu só andava de táxi especial, não tinha Uber. Era táxi especial. Era na Juscelino, a gente ligava, eu tinha lá uma frota e eu não usava o meu carro. Então, já começava daí. Restaurantes ou jantares, se eu quisesse, eu podia levar aonde eu quisesse. Então, Fasano, Dinhos, era esse naipe de reunião. Então, claro, né, que você fica, surpresa, né, com esse tipo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, foi o momento mais infeliz da minha vida, olha isso. Porque eu não tinha como conviver com a minha família. Sim. Eles exigiam de mim, eu chegava às 8h30 da noite em casa. Isso com o bebê. Não, eu pegava a minha filha já quase dormindo, tentava ler um livro, eu desmaiava, eu tinha babá, tinha empregada, eu podia ter uma equipe para me ajudar, né? Tinha o meu marido, que também trabalhava, mas eu tive essa oportunidade. Só que eu falava, que preço isso, né? E isso começou a fazer com que eu questionasse essa vida, até que um dia eu falei, chega, não é isso que eu quero para mim. Eu vou seguir meu caminho, qualidade de vida que eu quero, então é isso que eu vou ter. Sim. E aí tomei essa decisão, larguei tudo. Tive uma oportunidade na época, fui convidada para trabalhar na Microsoft, tanto que uma grande amiga minha do Clarim, que era gerente de parcerias de produto na época, eu era de publicidade e ela era de parcerias estratégicas. A gente trabalhava muito alinhado. E ela foi para a Microsoft e me convidou. E aí foi o dilema. Eu falei, eu volto? Porque aqui era assim, né? Eu trabalhava para ganhar por um café. Mas eu pensava, mas eu tenho que construir minha vida aqui. E não aceitei. Falei, eu vou seguir minha vida aqui, vou conseguir. E aí que começaram as mídias regionais. Aí eu passei por todas as mídias regionais daqui. Pode falar uma. Circuito, por exemplo. Você trabalhou com a Gabi lá? Trabalhei, antes de ter a minha revista. Trabalhei no site da Granja com a Tereza. Trabalhei na Davina Outdoor, com o Outdoor. Bom, são as principais. O Granja News acho que já é mais novinho, né? Isso, o Granja News, ele nasceu comigo. Praticamente. Ó, que legal. Quase que junto. Uhum. E aí, então, passei por elas, até um momento que eu falei, opa, peraí. Eu acho, com muita insegurança, porque a gente sempre tem insegurança para se arriscar como empreendedora. Eu acho
muito difícil um empreendedor falar, eu entro e eu tenho a certeza de que vai dar certo. Não tem. Ainda mais no Brasil, não tem. Né? Difícil. E eu sempre fui executiva de grandes empresas, eu nunca tinha sido empreendedora, né? E fui executiva dessas mídias. Aí eu falei, eu vou fazer o meu projeto. Eu vou. Mas aí também, Jussara, quando eu resolvi fazer meu projeto, eu mergulhei, não é que foi de cabeça, foi profundo, assim. Eu falei, agora eu vou me preparar. E aí eu comecei a ler. Bom, a mídia digital já nos trazia muita informação, muito diferente da época passada. Eu fiz cursos por aqui, tipo BNI, eu fiz o Action Coach. A Patrícia Tui, que é uma super empreendedora, ela dava esse curso, eu me inscrevi, comecei a fazer meu networking aqui, e aí foi indo. E aí não foi fácil. Não é. Porque eu já tinha mídias concorrentes fortíssimas aqui, já estabelecidas, e eu vim com um conceito muito moderno, muito inovador para a época. Então as pessoas olhavam para mim e falavam, mas espera aí, a revista Tudo, não tem uma capa, ele não é granjeiro, né? A revista é de 2011, né, Roberta? Exatamente. Eu queria mostrar aqui, essa é a mais recente, que traz na capa o Pedro Mariano, né, que tá... Essa já tá circulando. Já tá circulando. Já. É mais recente, Pedro Mariano, filho da Elisa, é granjeiro. Granjeiro, demais. Nosso vizinho. Eu pedi para a Roberta trazer uma capa anterior com o Alexandre Frota, porque eu amei essa composição dessa capa. A brincadeira que eles fizeram aqui com a relação do Alexandre com o mercado de entretenimento adulto. O Alexandre é vereador aqui nosso, né, de Cotia, aqui da região, está fazendo um trabalho bem reconhecido pelo povo daqui, enfim. E tudo a ver também com o que ele está fazendo aqui. Eu achei genial, adorei. Ai, que bom! A gente também gostou. E, na verdade, foi um desafio. Ele até recentemente me chamou para o podcast dele. Eu também tenho um podcast, o Ai Que Tudo. Quem quiser também seguir. Isso, a gente ia falar mais pra frente, mas já... Tudo bem, eu já o recebi também. E assim, foi um desafio. Por quê? Primeiro, que eu já disse isso a ele, né, na cara dele, que eu tinha um preconceito. Sim. Quer dizer, eu tinha um conceito prévio dele. Quem ele era, enfim, tinha lá as Mas ele é muito aberto quanto a isso, né, Roberta? Ele entende que as pessoas tenham esse preconceito. Então, é muito engraçado, né? Isso é que foi legal. Porque desmistificou totalmente. E aí ele me procurou. Vamos fazer, eu quero fazer a capa e tal. E aí eu pensei, poxa, fazer uma capa com ele tem que ter um mote, tem que ter... E foi o aniversário de Cotia. Então, eu falei, eu acho que aí tem um match. Por quê? Poxa, ele tá fazendo muito pela nossa região. Porque fica uma mera capa política, né? Daí não... Exatamente. Porque o Alexandre, ele saiu desse lugar de celebridade para política e tá com um posicionamento que, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Quando traz ele para uma entrevista, enfim. Né? Muito. Então, eu tinha esse pavor. Porque o público da Granja ainda é um público mais conservador, no sentido de um olhar mais conservador mesmo, né? Eu vejo pelas minhas capas, pelas minhas entrevistas. Então, eu tinha muito medo dessa coisa do hater, inclusive na internet. Eu falei, como que eles vão ver essa entrevista? E aí, eu propus a ele, eu falei, olha, então, se é para sair na minha capa, deixa eu pensar numa estratégia de uma maneira legal, vamos para um estúdio, vamos fazer essa foto. Eu não queria foto qualquer dele. E aí a gente foi para um estúdio de um fotógrafo que eu faço muitas capas, e a gente foi, a partir do conceito da matéria, junto com a minha editora, a gente foi pensando que tipo de imagem eu devo usar. E aí chegamos nessa... meio do operário mesmo, trabalhando, que é o que ele anda fazendo, né, aqui de Mas tem a síndico. Referência da trajetória dele, que eu achei genial. Exatamente, achei muito bom, e a trajetória. Então, e a entrevista, ele fala que teve uma repercussão absurda essa capa para ele. E pra gente também. E ao contrário do que eu imaginava, por isso que também a gente tem que arriscar, né, como empreendedora.
eu tive pouquíssimos haters no digital, porque eu imaginei que pudesse ter. Na hora que a gente lançou, eu falei, se prepara porque vai cair esse post. E nada. Porque, na verdade, o trabalho dele hoje é o que você falou. Ele tá refletindo na nossa comunidade, sabe? Sim. De uma forma muito positiva, Sim, sabe? sim. Que a gente tá de olho no trabalho dele. Claro, todos nós, ele Mas, sabe. assim, a gente percebe, né? A aceitação que ele teve, enfim, que ele vem tendo. Muito. Pelas redes sociais, por tudo, né? Muito. Bem Então, positivo. foi muito positivo, assim. A gente arriscou de uma forma que deu certo. Legal. Eu tenho uma história engraçada com o Alexandre, que assim, quando eu era menina, muito menina, mas lembrando assim, que minha diferença de idade pro Alexandre não deve ser tão grande, né? Ele tá na faixa dos 60? Ele tá 60 e pouco. 60 e poucos, eu tenho 47, então assim, uma diferença tão grande. Mas eu era bem menina, tinha, sei lá, uns 9 anos, não sei. Passava uma novela na TV que ele fazia o Beto e tinha a Tancinha. Ah, sim! Né? Super. Que era a Cláudia Raia. Que era a Cláudia Raia, né? Que eu acho que foi ali que teve um romance e tal. Teve um match dos dois. E eu era apaixonada pelo Alexandre Frota. Eu tinha um crush de menina nele, assim, muito engraçado. E aí, conversa vai, conversa vem, com um grupo de jornalistas, amigos, né, que eu tenho no WhatsApp, tá, a gente batendo papo e conversando sobre saiu alguma notícia sobre ele em algum lugar, enfim, a gente tava comentando essa notícia e eu comentei essa história, né, a gente falando da trajetória dele política e tal, não sei o quê. E eu comentei essa história, gente, eu sou zoada... Até hoje. Eu tenho um amigo que me manda mensagem de feliz aniversário imitando o Alexandre Frota. Ah, não. É sério. Mas olha... Eu É acho que você não foi engraçado. única. Não, você não foi única. Não. Porque assim, o Alexandre, a gente comenta muito isso. Ele é muito carismático. Sim. Ele é um cara que fala bem, né? Ele te envolve pela fala. Ele é muito carismático. E ele é um cara muito legal. Ele foi galã, né, gente? Não, ele era galã exatamente, da Globo. Ele foi galã da Globo. Né? Foi, tinha Foi. Uma projeção, assim, enorme nessa época, né? Então, eu lembro também nessa época. Então, é muito legal. Mas legal. Isso. Bacana, mas voltando pra revista... Saindo dessa descontração aqui, voltando pra revista, o que eu acho bacana, né? Que, assim, eu mudei pra Grande em 2012. Então, assim, a revista era... jovenzinha. Tinha acabado de nascer. E eu acompanhei desde que ela procurava nos displays para pegar, enfim, a distribuição é gratuita da revista aqui pela região da Granja. E o que eu sempre achei muito bacana é que eu sempre achei o projeto muito moderno, como você falou, você chegou com essa proposta, né? E você pegou muito bem essa onda dos projetos digitais. Foi a primeira a ter aplicativo aqui na região, né? Tinha a revista digital. Eu acho que você trabalhou com um fornecedor que eu também trabalhei, que era a MagTab. Exatamente, tinha a revista digital. Exatamente. Que era assim, tinha a MagTab, acho que mais uma empresa aqui no Brasil só mesmo. fazendo isso. É isso né? mesmo. Então, assim, era realmente inovador. E aí tinha a proposta dos totens com o tablet, imagina tablet, né, naquela época, para consultar a revista no shopping, aqui no shopping aberto que a gente tem aqui, que é o Open Mall da Square. Então, assim, era muito legal. E eu queria que você contasse um pouco sobre como você chegou nesse momento digital, como foi... como transcorreu, enfim, e como que tá isso hoje? Então, Jussara, o que acontece, né? Eu acho que eu tenho uma característica que, assim, eu não consigo ficar num lugar só. Até hoje, né? Eu sou uma pessoa que tenho um movimento interno absurdo por novas oportunidades. E eu sempre estou muito ligada às oportunidades, sempre. Eu leio muito, hoje vejo muito na rede social o que está rolando, qual é a trend, né? Você está com uma equipe de quantas pessoas hoje? Olha, hoje eu tenho... Porque assim, eu tenho a equipe da revista impressa e eu tenho uma equipe do digital. Que aí pega mídias sociais. Que é mídias sociais, site... Tá, então, é o mais importante no veículo que eu talvez... Não, se você contar com videomaker e tudo mais, e editores, né, que são freelas, né? Mas eu trabalho aí com umas 8 pessoas no digital,
Eu digo entre editores, captadores de imagem, né, videomakers, a editora. E eu sempre estou dando pitaco também. Eu sou aquela que não para, eu não deixo a equipe parada, assim, claro. Sempre monitorando com informação. Eu gosto, né? E abri até uma agência de marketing digital que chama Tudo On, recentemente. Então, eu tenho essa equipe do digital. E eu tenho no impresso. O impresso não é uma equipe grande, mas é uma equipe que ela já roda... eu digo assim, o mecanismo, a logística do trabalho da impressa, ela já roda sozinha. Sim. Porque a gente já tem o caminho das pedras, né? Então, eu tenho uma editora, eu tenho a área comercial, eu tenho o diretor de arte... revisora e eu que sou da área comercial junto com uma pessoa. Então não é muito grande, né? A impressa, a granja também, embora, né, seja uma área importante, não é tão grande, né? Dá para tocar com não, e pequeno. Nem dá, né, Jussara? Eu acho que a mídia impressa, a gente sofreu demais. A gente sofreu demais. Então não dá. Mas assim, o meu desenvolvimento para a área digital foi... sempre atenta, olhando o que acontecia, não só aqui, mas fora. Em 2015, eu tive a oportunidade de abrir uma revista fora do país, na Flórida. Eu tinha uns clientes aqui da região que gostavam muito de Orlando e dos parques, da Disney e tal. E eles me fizeram um convite de a gente fazer uma revista para brasileiros que iam visitar a Flórida, em especial Orlando, mas era a Flórida como um todo. E eu, como eu sou meio, eu acho que eu sou meio louca no sentido de assim, vamos que vamos. Se eu gostar do projeto, claro, vou tentar estudar como fazer, mas aquilo encheu meus olhos. Eu falei, poxa, eu gosto da Flórida também, acho legal e tal, vamos para lá. Foi antes do Trump, tá? E aí a gente foi para lá. E eu abri empresa e tudo mais e tive essa experiência lá. Quando eu cheguei lá, eu entendi já no mercado editorial de lá que revista impressa já era ultrapassada. Era nada. Era nada, exatamente. Ela só servia para brasileiro empresário. Porque os americanos empresários, eles já estavam no celular, não tinha essa questão da rede social tão pungente como tem hoje, mas tinha site, aplicativos. Foi a época dos aplicativos. O que aconteceu? Quando eu voltei, porque paralelamente eu tinha a revista Tudo. Quando eu voltei, eu fui procurar uma empresa que fizesse aplicativo. Investi nesse aplicativo e vou dizer, perdi muito dinheiro. Por quê? Porque eu fiz um aplicativo muito vanguardista para a época. Aqui, imagina, era uma região ainda muito... que não tinha esse olhar para um aplicativo. Então, imagina que eu fiz um aplicativo onde você tinha todas as empresas da região, então comércio separado por áreas de atuação, e eu vendia publicidade para ele, ninguém comprava, ninguém conseguia baixar o aplicativo, porque ou não tinha espaço no celular, depois a gente foi ver isso, né? A gente foi estudar que existia um problema, porque o aplicativo tinha que ter um tamanho X e ele era muito grande, ninguém estava acostumado a ler revista no aplicativo. E a gente eu fui tentando até a hora que eu vi, não, isso daqui. Tem uma questão também, não sei se eu tô certa, mas aí se você tiver essa dimensão, você pode me falar. Aqui na Granja, a gente tem moradores muito antigos aqui, né? É um público mais idoso. Eu acho que foi, exatamente, nessa época. Né? Então, agora mudou, porque a Granja expandiu muito, veio muita gente pra cá, muito condomínio novo, muita molecada, muita moçada, enfim. Mas antes era assim, exatamente, um retiro. Exatamente, era isso. Era isso. Então, o que aconteceu? Exatamente, eu acho que eu fiz um produto, aí eu errei. Porque eu fiz um produto para um perfil que não era o perfil do aplicativo.
Era muito vanguardista, até para os empresários da região, na época. Bom, resumindo, veio a pandemia, eu já tinha meu site, eu já tinha a versão pela Magtab no meu site da revista digital, mas ela não era o que é hoje. Na pandemia, eu quase fechei as portas, como qualquer editora, a gente sentiu bravamente o que aconteceu na pandemia, foi muito difícil para mim, só que como tudo na vida, na crise você encontra oportunidades, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava lá desesperada, surgiu uma pessoa que hoje é minha sócia na agência Tudo On, que já conhecia muito do mercado digital e adorava a minha revista. Chegou e tentou uma reunião comigo e eu estava até relutante com isso. Eu falava, poxa, não estou no momento. Não, eu quero conversar com você e tal. E ela me fez uma proposta. Ela falou, deixa eu mexer na tua rede social, que está péssima. Ela foi bem honesta, está péssima. Na época, o Instagram. Meu Instagram era com arte pronta. Eu estava começando a estudar, mas sabia pouquíssimo do Meta Ads, né, que é o Facebook e Instagram. E o meu site era legal, mas ela falou, tá péssimo também. Teu site está muito ruim. A revista não dá para ler. Deixa eu te fazer um projeto. E fez um projeto. E aí eu entendi, na pandemia, que existia aí uma luz no fim do túnel. Eu falei, opa, isso realmente, eu acho que depois da pandemia vai virar. E foi o que aconteceu. Eu comecei a investir muito no Instagram naquela época, no meu site, revitalizei. Ela falou, joga esse aplicativo no lixo. Eu não queria, porque era um produto... Poxa, né? Você tinha pioneira, né? Com aplicativo e um e tal. investimento absurdo por mês. Ela falou, esquece. Eu tinha um sócio. Foi muito difícil dizer para ele, não quero mais. Porque até a hospedagem era americana, era tudo em dólar, era caríssimo. E eu falava, mas poxa, eu ainda acredito. Esquece. O que vai dominar é o Instagram e a rede social. Dito e feito. E o que aconteceu? Como a gente saiu na frente, porque nessa época eu comecei a indicar empresas da região. A gente começou a fazer um formato do publi, que existe hoje das influencers. Mas ninguém tinha. E a gente foi mais uma vez vanguardistas nessa questão. A gente começou a dar dicas da região sem ganhar praticamente nada, era um investimento. Quando voltou da pandemia, o que aconteceu com a minha marca, Jussara? Eu não tinha noção do alcance que a rede social tinha nessa época. Quer dizer, claro que eu tinha, mas eu digo assim, eu não sabia como isso poderia reverter a meu favor. Inclusive. Né? E foi o que aconteceu. Quando voltou da pandemia, eu virei o jogo. Aí que eu virei o jogo. Vocês têm alguma monetização do Instagram, fora o trabalho comercial que é feito? Já tem monetização? Sim. Legal. Isso é muito bom. Sim. Então, assim, é isso, sabe? A gente virou o jogo ali. Foi lá que foi a virada da chave. Eu falo até hoje, ela me salvou de uma saída, né? Do mercado. Muito legal. Desespero, né, que eu tinha. A revista hoje está com uma tiragem de quanto, Roberta? São 15 mil exemplares impressos, mensais. A gente tem toda a parte digital que cresceu muito, né? Então, hoje a gente tem o leitor pelo site e a gente tem uma exposição muito grande na rede social. Então, toda a matéria, as matérias de capa, especialmente, os making-offs que a gente faz. Então, a gente criou um conteúdo paralelo à revista. E o podcast tá bombando, né? Olha, tá legal. Ai, que tudo! Ai, que tudo! Então, esse era um projeto que eu fiquei também... Eu e a Lê, que é minha sócia na agência, né? A gente ficou seguramente, acho que uns 2 anos ou 1 ano e meio pensando. Mas aquela correria do dia a dia não dava, até que um dia eu falei, vai ter que dar. É o momento e vai ter que dar. E aí, eu chamei uma pessoa, eu tenho muito contato, né? Eu não sei se você sabe também, mas eu tenho uma outra sociedade, que é um outro projeto,
que se chama GV Business. Eu faço um encontro de empresários na região. Ah, que legal. É muito legal, por sinal, te espero no próximo, dia 21 de agosto. É muito legal. E aí, eu falei, é um momento de a gente fazer isso, sabe? Eu senti que era um momento de lançar um podcast. Tem tudo a ver com a minha área de comunicação. Mas era muito difícil a gente desenhar esse projeto. E aí eu falei, não, vai ter que dar. E a gente foi indo, então. E pelo GV, eu tenho muitos contatos aqui na região. Então, eu chamei, fui juntando. Então, cenário com uma, comunicação visual com outra. Pegamos, sentei e falei, olha, eu preciso de um mês. Eu vou dar um mês. E a gente vai lançar esse projeto juntos. E deu certo. Muito bacana. Foi muito legal. Muito bacana. Eu não sei se você gostaria de falar esse dado, mas assim, o faturamento só da revista, você tem uma projeção para 2025? Então, eu não gosto de dizer muito, porque assim, hoje eu tenho várias empresas que elas se sustentam. Entendi. Né? Eu acho que assim, o que é importante no meu business, né? O que eu senti ao longo dessa caminhada? É que se você tem vários produtos, num mês ele supera o outro e Sim. ele vai cobrindo, né, muitas vezes a falta ou uma menor entrada de algum outro, né, de algum outro produto. Então, hoje eu tenho várias frentes. O legal é que eu criei produtos novos ao longo do tempo. Então, antes eu só tinha a revista impressa. Hoje não. Hoje eu tenho podcast, hoje eu tenho a mídia digital, hoje eu tenho o GV Business, né, onde a gente tem patrocinadores. Então, é um misto dessas empresas que fazem o meu faturamento. Então, é difícil eu mensurar. O que eu posso dizer é que eu acho que o mercado brasileiro, ele é um mercado muito difícil, mas ele é de grandes oportunidades. É isso que eu vejo no mercado brasileiro. Ele é um mercado difícil. Ele é de grandes oportunidades para quem tem criatividade, né, Sim. Roberta? Porque não dá, aqui é um mercado que não dá para você copiar receita de nada, de lugar nenhum. É tudo muito peculiar, é tudo muito volátil, é tudo muito, né? Então a gente tem que ter essa... e tem a hora certa, essa pegada. Eu acho que tem essa sensibilidade do empresário de entender a hora certa. Porque é isso, o trem tá passando. Sim. Eu sempre penso assim, se eu não pegar o vagão naquela hora, depois é tarde. Sim. Entendeu? E eu vi com muito empresário acontecer isso. De entrar ou no momento errado no vagão, ou perder a chance. Sim. Eu acho que, modéstia à parte, uma grande característica que eu tenho é de saber o momento certo para algumas coisas. Por exemplo, nessa questão da pandemia, apesar de toda a dificuldade, eu estou num momento muito difícil, como todos, né? Sentindo a pandemia, mas eu sempre pensei, vai ter uma saída, e essa saída, se não for agora, lá na frente vai me ajudar. E foi esse olhar, entendeu? Eu poderia ter desistido, poderia não ter visto essa brecha, e eu investi. Mesmo, sabe, tirando da onde não tinha, eu falava, não, vamos investir, porque quando voltar a pandemia, isso vai acontecer. E foi, né? Eu acho que o grande lance do empresário é isso, ele achar essas oportunidades. E o brasileiro, ele é muito criativo, né, Jussara? É um povo diferenciado nesse sentido. Eu vejo, assim, até com esse mercado americano que eu trabalhei, dava para ver total a diferença, sabe? E eles ficam impressionados com a gente. Sim. Com com esse nosso olhar. A gente é muito rápido. Sim. A gente muda muito rápido, sabe? E o bom empresário é esse, é que ele sabe manejar... Corrigir a rota, né? Exatamente. Porque errar tudo bem, mas você tem que corrigir o erro rapidinho. Exatamente. Né? Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Então, ao longo dessa minha trajetória como empresária, o que eu percebo é isso, é que eu acho que eu consegui, de alguma maneira, porque manter uma mídia regional
Não é E fácil. revista, né, Não, gente? então. Revista é um produto em extinção. E eu falo isso com muita dor no coração, porque eu sou revisteira. Eu Assim, a minha carreira também. inteira foi construída em revista. Então, né, Eu adoro, eu adoro. eu também É gosto. uma pena, assim. Mas a gente tem visto os grandes papas da publicidade, como Nizam Guanais, acabou de escrever uma coluna sobre a Sobre revitalização Isso. da A mídia. ANER, né, em alguns eventos agora, recentemente, também trouxe novidades nesse sentido. Que, assim, vai um mercado que está mais nichado, está mais high ticket, está mais, enfim, mais refinado. Mas existe mercado e tá crescendo. E tem uma coisa também das novas gerações também estarem preferindo o produto, assim, na mão, né, como uma questão de status, né, enfim, e crescer esse mercado por esse caminho, né? Eu acho que a autoridade, a gente estava conversando isso, por exemplo, a autoridade que se dá, que você tem numa revista impressa, é difícil qualquer outra mídia, eu digo digital especialmente, que seria a minha maior concorrente hoje, né? Você ter. Porque na mídia digital, você tá lá com mais 500 pessoas, né? Com 1 milhão de pessoas da sua área falando sobre um determinado tema. Pegar uma revista impressa e você mostrar, olha, eu fui capa, ou fiz uma matéria que ele dá uma autoridade para aquela empresa, ainda dá, ou para aquele empresário muito grande. Para quem anuncia, é a questão da métrica, né? Como que você sabe se alguém viu o seu anúncio, se não viu, enfim, que no digital é muito mais apurado. Mas quando você cria um sistema de distribuição muito bem pensado, muito bem organizado, você consegue mostrar, né, pro teu... eu não tô falando de VC, essas coisas todas, né, do mercado que a gente sabe que não, né? Mas quando você cria esse sistema, o negócio engrena. Você consegue mostrar pro teu anunciante o retorno, ele consegue ver, né, exatamente. esse resultado. E principalmente por ser regional. Sim. Né? Eu acho que, assim, nesse sentido, as mídias regionais, elas tiveram uma vantagem sobre as grandes mídias, né? Como uma Folha de São Paulo, um Estadão, que foi pro digital, tem pouquíssimo, né? Eu vi, quer dizer, quando eu saí ainda, a Folha era uma das maiores mídias de assinatura na época, né? Jornais com assinatura. Mas eu acho que a mídia impressa regional é o que você falou, ela é fácil, ela é palpável. Então, eu tenho displays em pontos estratégicos da Granja, você vai num restaurante, você se vê, você fala, olha, eu tô aqui com um amigo, olha eu aqui na revista. Sim. Você vai no comércio, vai na escola da sua filha. Então, é muito mais fácil de você mensurar algo que não é mensurável. Sim, né? Porque realmente, se você comparar com uma mídia digital, que você tem estatística, né, de quanto foi entregue, tudo, o post, né? De público, tudo, realmente a gente não tem isso, né, na mídia impressa. Mas aí também segue a questão do perfil de quem você atende. Sim. Todo mundo já sabe para quem eu falo, né? Todo mundo já sabe, depois de 14 anos, com quem eu estou falando, como eu estou falando, como eu abordo um tema. Então, tudo fica também mais fácil, né? Sim, muito legal. O nosso tempinho está acabando e eu queria, antes da gente finalizar, de te dar um abraço e tudo mais, te parabenizar por uma questão interessante, assim, jornalismo regional, né? Eu vim do interior, né? Então, a gente sabe como é que é. Fazer um veículo funcionar para além da coluna social no jornalismo regional, tipo, é uma tarefa hercúlea, né? E eu queria te parabenizar porque a revista sobreviveu muito bem, sem parecer uma coluna social, sem, né? E eu acho isso muito bacana. Eu queria te parabenizar. É uma revista com conteúdo, uma revista que traz utilidade para quem é da região, enfim. Eu sou fã do projeto desde o começo. Obrigada. Né? É sempre um incentivo, viu, Jussara? Porque não é fácil. É um desafio mensal ter uma revista mensal, regional. Eu digo, não é fácil. A gente sempre repensa. Será que não era melhor bimestral? Eu falo, não.
Vamos até onde a gente conseguir, porque realmente é um desafio. Agora, eu não tenho dúvida que eu só sobrevivi por conta desse conteúdo que eu tenho, assim, eu tenho um olhar, eu e minha equipe, né? Quando eu falo eu, não sou eu, é a minha equipe, né? Que a gente tem um olhar muito, muito rigoroso, sabe? Para não parecer, eu não quero que seja uma revista comercial. Eu quero que seja uma revista com um editorial bacana, que as pessoas gostem de ler, que tenham matérias interessantes, que ajudem, que informe, sabe? A gente tem, e eu acho que eu tenho esse papel na sociedade, sabe? Cada vez mais, de levar uma informação verdadeira, sabe? De levar uma informação atual, né, de atualizar os nossos moradores sobre tudo que está acontecendo aqui. Tanto que o meu slogan é tudo que acontece na região, Brasil e mundo. Porque a gente vive numa comunidade global, né? Então, desde o início, eu sempre pensei nisso. E eu fico grata pelo elogio e por você fazer parte dessa nossa comunidade. Porque são pessoas como você, eu sempre digo isso, que fazem com que a gente exista, né? E que nos incentiva a fazer cada vez melhor. Eu quero falar com um público como você, sabe? Que entende o porquê desse conteúdo. Muito legal. Muito bacana, Roberta. Obrigada. Ai, obrigada a você. Te espero aqui mais vezes. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi meu.